lá fora a ventania, enquanto lá ditoso te acalenta a quem padece os golpes da tormenta, suportando a ansiedade e a noite fria. Repara a estrada longa, erma e sombria. Eis que a dor te acompanha, amarga e atenta. Desce do altar de luz que te apacenta e socorre a miséria que te espia. Ajuda e sentirás em resplendores, luzes e auroras, júbilos e flores a brotar dos charcos em que pises, a brotar dos charcos em que pises. Lá fora a ventania, enquanto o lar ditoso te acalenta a quem padece os golpes da tormenta, suportando a ansiedade e a noite fria. Estrelas fugirão sobre os teus passos. É que o Cristo de amor te estende os braços junto às chagas dos grandes infelizes, junto às chagas dos grandes infelizes. Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curara o cego junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, verdade, vida, humildade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém,
quanto na Betânia e Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, luz, verdade e vida, humildade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. E quando fecho os olhos sinto sua luz. Abro o coração pras coisas que ele diz, me mostra o caminho para ser feliz. Cristo, Cristo, que seja sempre assim. Traga sua luz pra brilhar dentro de mim. Cristo, Cristo, posso ser feliz, pois tenho sua mão e seu amor sem fim. Quando vou orar, procuro o bom Jesus, e quando fecho os olhos sinto sua luz. Abro o coração pras coisas que ele diz, me mostra o caminho para ser feliz. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar.
de te amar, paz pela paz. Quando o dia amanhece, o sol se abre, ilumina a natureza, vibrando alegria no coração da humanidade. Quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Quando o dia desperta nossa mente para o amor e a caridade, quando o dia irradia a evolução, nos educando para a vida, quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Num só clima de união. Num só clima de união. Olá, amigos. Muito boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Mais uma vez aqui estamos sob a sua proteção, sob o seu amparo, para estudarmos e refletirmos sobre os seus ensinamentos, sobre o seu Evangelho. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos conduzirá no estudo e nas reflexões da noite de hoje, conforme tem acontecido em todas as terças-feiras. E antes de iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, vamos lembrar aos irmãos que após os nossos estudos, vamos ter o tratamento físico-espiritual através do passe virtual. Aqueles que o desejarem, sugerimos colocar um copo ou uma jarra de água pura para ser magnetizada durante o momento do passe. Pois bem, meus irmãos, vamos agora fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, querido amigo, querido irmão maior, aqui nos achamos na noite de hoje, reunidos em seu nome. E pedimos, Senhor, a sua proteção, o seu amparo, a sua inspiração, para que possamos transmitir com clareza a mensagem da noite de hoje. Senhor Jesus, sê conosco, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Pois bem, meus irmãos,
Isso feito, vamos iniciar agora o nosso estudo, cujo tema é dom de curar, iniciando assim os nossos estudos do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, ou seja, dai de graça o que de graça recebestes. Palavras textuais de Jesus. Mas antes de começarmos a leitura do Evangelho, vamos fazer a leitura de uma mensagem belíssima da palavra do nosso grande Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Mensagem contida no livro Fonte Viva, que tem por título Estás doente? Essa mensagem vai discorrer sobre o versículo 5, capítulo 15 de Tiago, quando ele diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? Que outras vezes pede o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? Indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais dependes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei de uso. E lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior,
onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca intimidade com a sabedoria, pelo estudo, pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre, trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Muito lindo, né, meus irmãos? Belíssima página, como sempre. Emmanuel é brilhante. Ele traduz com clareza, com convicção, o Evangelho de Jesus. E ele vai direto ao ponto, né? Nos alertando quanto aos reais motivos das nossas doenças físicas e espirituais. Esses motivos estão em nós mesmos, meus irmãos. Só para citar alguns, eles decorrem da nossa invigilância, da nossa presunção, do nosso egoísmo, da nossa cólera, da nossa arrogância, da nossa inveja. E devemos buscar, sim, buscar a ajuda da medicina da terra. Ela é muito importante, sem jamais abrir mão da essencial ajuda da espiritualidade. Ambas, com certeza, nos auxiliarão, e muito, para entendermos a nossa condição de seres humanos e de espíritos imortais, né? E Emmanuel sempre, então, nos lembrando da causa da nossa doença, né? Que ela está em nós. Não sabemos como o remédio receitado por um médico humano ou espiritual está agindo em nós. Porque, às vezes, demora. Precisamos ser pacientes e confiar, sobretudo, confiar. A impaciência é comparável a uma força negativa, que muitas vezes inclina o doente para a morte, justamente no dia em que o organismo entra em recuperação para a cura. Então, Emmanuel nos diz, se queres o fruto, não despetales a flor. Então, esse é um convite à moderação, ao otimismo, à paciência, à confiança e à fé, pois todo remédio tem o seu tempo para fazer efeito. É isso. Vamos agora à leitura do tema do Evangelho de hoje, que está na tela que vamos, então, apresentar. Recomendação de Jesus aos seus apóstolos. Dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos e sarai os leprosos. Expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Esta recomendação de Jesus aos apóstolos está em Mateus, capítulo 10, versículo 11. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus aos seus apóstolos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem
e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então, está aí as palavras de Kardec em torno dessa premissa: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, né? E nessa passagem, o Cristo fala aos seus apóstolos, né? Recomenda aos seus apóstolos que eles dessem de graça o que receberam de graça. Ele estava falando, ele, o Mestre Jesus, estava falando nada mais, nada menos do que da mediunidade. Ele estava se referindo à mediunidade. É o dom que os apóstolos receberam do Cristo. A mediunidade, para com ela trabalhar e servir. E por que Deus lhes deu esse dom? Para que eles trabalhassem e servissem para o alívio daqueles que sofrem, doentes do corpo e da alma, e como meio de propagar e divulgar a fé. Então, esse dom, né, que Deus deu aos apóstolos, nos deu a cada um de nós também, né? Não só os apóstolos, para que nós outros também pudéssemos servir em prol dos nossos semelhantes, praticando a caridade através dessa ferramenta maravilhosa que é a mediunidade. E, para isso, nós temos que desenvolver essa mediunidade. E, quando o fizermos, estaremos aptos para ajudar tanto os seres encarnados quanto os seres desencarnados. E todos nós somos médiuns. Todos. Uns mais, outros menos. Em alguns, a mediunidade é bastante aflorada. Outros, ela é mais discreta, menos ostensiva. Uns vieram nessa encarnação para trabalhar com ela. Vieram com essa missão de trabalhar com essa ferramenta maravilhosa que é a mediunidade. Outros não. Outros estão com ela apenas em estado latente. A tarefa do trabalhador, do médium, do trabalhador e também do médium é magnífica, porque assim ele tem a oportunidade de resgatar os seus débitos com a justiça divina. É assim que ele vai resgatar os seus débitos, trabalhando, servindo, amparando, cuidando, amando. Mas fica claro aqui também, meus irmãos, que não podemos utilizar a nossa mediunidade para ganhar dinheiro. Não devemos utilizá-la para fazer fortuna, né? Porque não devemos cobrar nada por aquilo que nada pagamos, né? Devemos exercê-la sem cobrar nada a ninguém. E apenas nas casas espíritas sérias, onde existe o suporte dos nossos benfeitores, para dirigir e manter a ordem e a seriedade do ambiente da casa. Então, meus irmãos, a mediunidade é algo santo que deve ser praticada santamente. Então, por que Jesus precisou dos apóstolos? Porque Jesus chamou os apóstolos para a sua companhia, para auxiliar.
E aqui nós temos, ao convocar os discípulos, o mestre quis demonstrar que na criação divina tudo se entrelaça. Ninguém, nem ele mesmo, trabalha sozinho. Então foi um gesto muito bonito quando Jesus fez o convite, fez a convocação aos seus apóstolos para com ele trabalhar em prol do amor, em prol da caridade e do amor ao próximo. Cada ser ou elo da corrente divina tem seu trabalho. O elo posterior depende do anterior e se responsabiliza pelo seu elo precedente. Jesus sabia a quem buscar e a quem delegar seus dons de cura. Então, os dons de cura foram delegados aos seus apóstolos, porque Jesus os conhecia. Jesus qualificou os seus apóstolos para esse apostolado de esclarecimento, de cura, de atendimento a todos os aflitos da terra. E vamos aqui a algumas reflexões. Dai de graça, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Não se deve fazer objeto de comércio dos dons que recebemos. Os médiuns também receberam um dom, para o bem que também não podem vender. Deus quer que a luz chegue a todos. A mediunidade é, portanto, uma faculdade divina, outorgada por Deus, bastante mutável, que não pode jamais ser usada como meio de subsistência, como objeto de troca e de comércio. A mediunidade depende, antes de tudo, dos espíritos. Por isso, ninguém pode garantir conseguir resultados em dado momento, pois não pode prever a reação dos espíritos. Então, nós temos que ter paciência, compreensão, porque a mediunidade depende dos espíritos e nós não podemos, então, garantir de imediato os resultados que queremos. Vai depender, antes de tudo, da vontade divina e do merecimento de cada um de nós. Mas, antes de tudo, lembremos que devemos ter paciência, confiar e nos entregar, que a providência divina jamais falta. Deus nos atende naquilo que nós precisamos. Devemos, sim, rogar e pedir ao Pai, porque sendo Pai amoroso, Ele sabe o que é melhor, o que é bom para cada um de nós. E muitas vezes o que é bom, o que é o melhor, é um não naquele momento. Não é verdade, meus irmãos? A mediunidade, portanto, é coisa santa que deve ser praticada santamente, com seriedade, com disciplina, com estudo. É aquele que se habilita para trabalhar com a mediunidade, deve estar ciente que é um envolvimento por toda a vida. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, disse Jesus. Primeiramente, devemos entender o que Jesus estava falando. O que recebemos de graça, né? O que seria aquilo que recebemos de graça, né? Já vimos, então, anteriormente, que o que recebemos de graça é a mediunidade, né? Ela nos foi outorgada gratuitamente. E essa faculdade não é privilégio de ninguém. Não existe privilégios, muito pelo contrário.
Ela existe em todas as classes sociais, em todas as raças e mesmo em todos os credos. Poucos imaginam que um padre fazendo um sermão ou um pastor num discurso inflamado podem ser médios em ação. Então, não é privilégio de ninguém, nem de raça, nem de credo e nem de classe social. Nossos talentos e nossa inteligência não caem do céu. Deus não distribui inteligência ou aptidão para a música. Isso é conquista do espírito. Se não nesta, foi em outras vidas. Mas seria injusto para com aqueles que se esforçam em conseguir algo, se Deus distribuísse assim esses valores. Então, a inteligência, a aptidão para esse ou aquele trabalho é conquista do espírito. Não se deve fazer objeto de comércio dos dons que recebemos. O que é então que temos nesse mundo que não é nosso? Primeiramente, é o nosso corpo. Nem ele nos pertence. Ele é o empréstimo de Deus, que nos permite habitá-lo para podermos aprender. Então, nem mesmo o corpo nos pertence. Deus nos outorga esse vaso, essa materialidade, para que na nossa caminhada aqui no plano terreno nós possamos aprender, progredir, evoluir, sofrer as vicissitudes inerentes ao nosso corpo físico. E que mais? Existe algo de muito importante, uma faculdade que nos permite trabalhar intimamente junto à espiritualidade. O que será? Mais uma vez, repetimos, é a mediunidade. Os médiuns atuais igualmente receberam de Deus? Sim, os médiuns atuais receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes, intermediários dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Essa a missão dos médiuns atuais, serem intérpretes dos espíritos para instruir os homens, mostrando-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé. O mestre dos mestres não apenas ensinou, mas exemplificou todos os seus ensinamentos. Jesus, com a simples imposição de mãos e também amparado na sua autoridade moral, curou muitos, exemplificou tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele falava, apoiado no amor imenso que ele tinha, que ele tem por toda a humanidade. A simples imposição de mãos e a sua autoridade moral lhe conferia essa grandeza que ele possuía. Então, meus irmãos, vamos ver aqui alguns exemplos, né? A exemplificação do Mestre Jesus. Apenas alguns exemplos de como Jesus utilizava a sua energia, a sua mediunidade, a sua luz imensa em favor de todos nós. Então, aqui nós temos, quando ele diz, restituir a saúde aos doentes. Então, aqui nós temos o episódio da mulher hemorroíça, né? Aquela senhora que padeceu longos anos, 12 anos, tentando curar uma hemorragia persistente que eliminava a saúde, perambulou por todos os lados, por todos os cantos, procurando os médicos,
deu tudo que tinha, todos os seus bens, para se curar e não conseguia, até que ela soube da chegada, da passagem de Jesus pela a sua cidade e confiou que se ela tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. E realmente foi o que aconteceu. Ela foi curada, porque Jesus, ao ser tocado no seu manto por aquela mulher, perguntou aos apóstolos quem me tocou, e os apóstolos então responderam: como vamos saber, mestre? É tanta gente ao seu redor, tanta gente lhe tocando. Ele então disse: mas dessa vez a energia que saiu de mim foi diferente. Olha só a grandeza desse Espírito. Continuando, ressuscitai os mortos, né? Então, esse episódio nos narra sobre a filha de Jairo, né? Que Jesus também compareceu à residência de Jairo e ali estava sua filha, dada como morta. E Jesus, então, impondo as suas mãos sobre aquela criança, ela retornou aos seus sinais vitais. Olha que amor imenso, né, que o Mestre tinha pelas criaturas. Também temos aqui, curai os leprosos, né? A lepra era uma doença, era uma enfermidade persistente na época de Jesus. Muitas pessoas que contraíam a lepra eram enviadas para o Vale dos Leprosos até a sua morte. Então, eram pessoas que eram banidas do convívio social e familiar. O sofrimento era físico e era também espiritual. Não havia medicamento para a cura dessa doença, né? E Jesus, então, curou os leprosos. Os leprosos vieram até ele e rogaram a Jesus, 10 leprosos, né? Rogaram a Jesus a cura. E Jesus os curou, mas pediu que eles não dissessem nada a ninguém, apenas que eles fossem até as autoridades para serem reintegrados na sociedade. Também temos aqui expulsai os demônios, que nada mais eram do que os espíritos obsessores, né? Aquela criança que tanto caía no fogo quanto na água, o pai desesperado rogou a Jesus a cura do seu filho. Ele sofria de um mal espiritual terrível chamado possessão, né? E Jesus, então, o curou, expulsou os espíritos obsessores que o faziam sofrer tanto. E sabemos que os dons recebidos gratuitamente eram expulsar os maus espíritos, aliviar os que sofrem e propagar a fé. Esse era o objetivo de dar de graça o que de graça recebemos, auxiliados e usando a ferramenta preciosa que é a mediunidade, né? E só como comparação, o médico deve ou não cobrar pelos seus serviços? Sim, porque ele dá o fruto de seus estudos, feitos à cura de sacrifícios frequentemente penosos e muitos dispendiosos. Então, ele não recebeu gratuitamente. Gratuitamente, ele recebeu a inteligência, a saúde, a disposição para correr atrás do que ele queria,
mas os estudos foram feitos a custo de muito sacrifício, né? Então, ele pagou os seus conhecimentos, pelo empenho que ele teve em obter a sua qualificação, o seu diploma. E o magnetizador? Ele pode cobrar? O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente à sua saúde. Ele pode a isso por um preço. O médio curador? Não. Ele transmite o fluido salutar dos espíritos, não tendo, pois, o direito de vendê-lo. Portanto, meus irmãos, nós sabemos que cada um de nós temos a nossa missão, temos a nossa mediunidade, resta-nos, então, procurar ou desenvolvê-la ou auxiliar aqueles que se propõem a essa tarefa, que não é nada fácil, mas também é grandiosa e gratificante. Tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe a todos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você.
Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.